Boa tarde, queridos amigos. Estamos aqui mais uma vez para gravarmos aí a nossa live no estudo do livro A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, sempre lembrando, né, no século passado, 1936. Esse livro é importante que vem mostrar para nós como foi criado o nosso mundo, né, por Jesus, o planeta Terra, que ele é redondinho, bonitinho, né, como a gente sabe. Vamos esquecer essas coisas que estão dizendo por aí de que a Terra é plana, né? Vamos deixar isso de lado. Então a gente já estudou como que foi que Jesus coordenou o nosso planeta, né? Até que ele ficasse habitável para nós. Nós já vimos isso. Vimos também os 4 grandes povos, né? Vimos aí, estudamos bastante os degredados de Capela, né? E na semana passada estudamos o capítulo 9, que foi o capítulo das grandes religiões do passado, onde nós vimos, né, todo o trabalho de Jesus enviando seus emissários lá na China milenar, né, os exilados de Capela que foram até o Egito, né, que encarnaram no Egito, na Índia. Então todos eles já traziam os ensinamentos de Jesus para nós, né, isso foi ficando mais para frente com a escrita, ficou muito mais fácil de deixar esse legado para a posteridade. E hoje, no capítulo 10, nós vamos entrar aí, nós vamos estudar um pouquinho sobre a Grécia e a missão de Sócrates, né, que a gente sempre ouve falar de Sócrates, né, que foi um grande filósofo grego. Não vamos confundir com Sócrates, o doutor que jogou lá no nosso Corinthians, né? Aquele também era muito inteligente, mas nós vamos falar aqui do Sócrates, o grande filósofo, né? Então, um pouquinho antes de entrar diretamente no estudo do livro, nós vamos ver um pouquinho sobre Sócrates, o que nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo sobre Sócrates. Lá no Evangelho, antes do início do primeiro capítulo do Evangelho, então tem ali dois parágrafos separados falando sobre Sócrates e Platão. Então vamos ver o que o Kardec traz para nós nessa explicação do filósofo Sócrates. Filósofo grego, considerado o pai da filosofia, nasceu em Atenas por volta de 470 a.C. Foi um dos principais pensadores da Grécia Antiga e fundou o que hoje conhecemos por filosofia ocidental. Seu método para ensinar os cidadãos gregos era o diálogo, onde ele usava a palavra para levar o conhecimento sobre as coisas do mundo e a essência da alma humana. Sócrates não escreveu seus pensamentos e ideias. Eles se tornaram conhecidos através das obras de 2 de seus discípulos, Platão e Xenofontes. Seus pensamentos eram muito avançados para sua época e, por isso, foi acusado de pretender subverter a ordem social, corromper a juventude e provocar mudanças na religião grega. Foi preso pela elite mais conservadora de Atenas, que temia sua popularidade e suas ideias. Foi obrigado a suicidar-se em sua cela, tomando o veneno chamado cicuta em 399 a.C., né? Então a gente vê como Kardec traz para nós. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Então eu convido a todos que ainda não leram, ou que se passaram e não perceberam muito bem, então vai lá, dá uma estudadinha, né, nesse tema, resumo da doutrina de Sócrates e Platão. A gente vai ver o quanto Sócrates era avançado para a sua época. Sempre lembrando que, olha lá, ele desencarnou em 390, vamos ver aqui direitinho para não errar a data. Ele desencarna, né, ele é obrigado a tomar o veneno em 399 a.C., quer dizer, 400 anos antes da vinda do Cristo. Aí o Cristo vem, traz a sua mensagem, né, a sua mensagem de amor, de perdão. Vamos esquecer lá olho por olho, dente por dente, vamos perdoar. E o que Sócrates fala 400 anos antes de Cristo, nós vamos ver com o Consolador Prometido na codificação da doutrina espírita. Óbvio que Jesus falou lá, mas não pôde dizer tudo porque a gente ainda não estava preparado. Imagina aquele povo lá na Grécia, né? Que de repente chega um cara lá no meio e ele fala que a alma, ela, quando a gente encarna aqui,
o que a gente faz é o que a gente volta, quando a gente desencarna, que a gente morre, aí a gente passa por um período em algum lugar para depois retornar aqui no mundo material, né? Então você imagina Platão falando isso lá em 400 a.C. Pois bem, então vamos dando continuidade ao nosso estudo, que está muito bacana. Agradeço a todas as pessoas que estão dando aí um retorno, um feedback para a gente. Isso é muito importante, né? Cada vez, toda semana que a gente coloca aqui um vídeo do estudo e que a gente vai lá e vê as pessoas estudando e comentando, né? Pô, isso é muito bacana. Isso aí nos alegra, né? E nos incentiva para que a gente continue firme enquanto estamos aí dentro das nossas casas na pandemia. Pois bem, capítulo 10, a Grécia e a missão de Sócrates, nas vésperas da maioridade terrestre. Examinando a maioridade espiritual das criaturas humanas, enviou-lhes o Cristo, antes de sua vinda ao mundo, numerosa corte de espíritos sábios e benevolentes, aptos a consolidar de modo definitivo essa maturação do pensamento terrestre. As cidades populosas do globo enchem-se, então, de homens cultos e generosos, de filósofos e de artistas, que renovam para melhor todas as tendências da humanidade. Grandes mestres do cérebro e do coração formam escolas numerosas na Grécia, que assumia a direção intelectual do orbe inteiro. A maioria desses pensadores, que eram os enviados do Cristo às coletividades terrestres, trazem do círculo retraído e isolado dos templos os ensinamentos dos grandes iniciados para as praças públicas, pregando a verdade às multidões. Assim, como a organização do homem físico exigir as mais amplas experiências da natureza, antes de se fixarem os seus caracteres biológicos definitivos, a lição de Jesus, que representa o roteiro seguro para a edificação do homem espiritual, deveria ser precedida pelas experiências mais vastas no campo social. É por essa razão que observamos nos 5 séculos anteriores à vinda do Cordeiro uma aglomeração de inúmeras escolas políticas, religiosas e filosóficas, dos mais diversos matizes em todos os ambientes do mundo. Então, olha a explicação aí que Emmanuel traz para nós, né? Lembra quando a gente estudou lá atrás que a vida começa na terra, né? Começa lá na água, e da água começa a vir entre água e terra, depois terra, né? E esses animais vão evoluindo, até que chega na gente, né? Até que chega no ser humano. Então, todo aquele processo biológico, para nós termos esta vestimenta para encarnarmos nesse planeta, que é o nosso, que é a Terra, né? Todo aquele processo que levou bilhões de anos, né? Teve que ter um processo para a gente chegar até esse corpo. Assim também tinha que ter um processo evolutivo do pensamento. Por isso que tudo isso foi muito bem planejado por Jesus, e ele sempre enviou os seus emissários para que nós pudéssemos, então, atingir essa maturidade para aceitarmos um Deus único, né, para aceitarmos aí a doutrina do amor. Então foi tudo muito devagar, foi tudo muito bem pensado, tudo muito estudado, para que nós então pudéssemos chegar nesse momento. Então nós estamos no momento de maturação. Lá na Grécia, né, 400 anos antes aí de Jesus, nós estávamos ali aptos a entender, a começar a entender na realidade o que entendemos hoje. E lá na Grécia, nós vamos estudar agora as duas grandes cidades, né, que a gente sempre vê nos filmes, né, Atenas e Esparta. Então vamos lá. Muitas teorias científicas que provocam o sensacionalismo dos vossos dias, como inovações ultramodernas, foram conhecidas da Grécia, em cujos mestres têm os seus legítimos fundamentos. Em matéria de doutrinas sociais, grandes ensaios foram realizados, divulgando-se a mais farta colheita de ensinamentos. E quando meditamos no conflito moderno entre os estados totalitários, fascistas ou comunistas e as repúblicas democráticas, devemos volver os olhos ao passado, revendo Atenas e Esparta como dois símbolos políticos que nos fazem pensar na plena atualidade da Grécia Antiga. Olha, esse trecho é muito interessante, né? Quando ele diz aqui, quando meditamos no conflito moderno entre os estados totalitários, fascistas ou comunistas e as repúblicas democráticas, né, devemos volver os olhos lá no passado, revendo Atenas e Esparta
Né? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, o que ele está querendo dizer para nós, e ele diz, Emmanuel diz com todas as letras, é o seguinte: Atenas, ela vai para o lado da filosofia, do estudo, da democracia, onde as coisas eram discutidas entre o povo, e Esparta parte para o lado do armamento, né, sem diálogo, né, aquela coisa totalitária. E é o que nós vemos também. Olha aí, Emmanuel, em 1936, um pouquinho antes de estourar a Segunda Grande Guerra Mundial. 1936, pós-Primeira Guerra Mundial, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. E por que aconteceu a Segunda Guerra Mundial? Por causa de um louco, né? Por causa de um doido. Aliás, alguns doidos, né? Que era Hitler, Mussolini, que eram totalitários, que eram ditadores, né? E que quase exterminaram aí com a humanidade, né? Então forma-se toda aquela tropa, né, do eixo para combater lá, né, os aliados contra o eixo, né, que era a Alemanha, Japão e a Itália, que pensavam do mesmo jeito que pensa Esparta, né? Nós vamos ver aqui a seguir. Os espartanos, sob o regime atribuído a Licurgo, nome que constitui apenas uma representação simbólica dos generais da época, vivendo a existência absoluta do Estado, não expressaram a mesma fisionomia da Alemanha e da Rússia atuais? Não é? Ora, claro, a mesma coisa. Eles se armaram, né? Eles queriam conquistar através das armas, né? E não do diálogo, né? A legislação de Esparta proibia o comércio, condenava a cultura, cerceando o gosto pessoal em face das bagatelas encantadoras da vida e do sentimento. Decretou medidas de insulamento, maltratando os estrangeiros, instituiu a uniformidade dos vestuários, incumbiu-se da educação das crianças através dos órgãos do Estado, mas não cultivava a parte intelectual, abalando todo o edifício sagrado da família e criando muitas vezes o regime do roubo e da delação, em detrimento das mais nobres finalidades da vida. Por essa razão, Esparta passou à história como um simples povo de soldados espalhando a destruição e os flagelos da guerra, sem nenhuma significação construtiva para a humanidade. Atenas, ao contrário, é o berço da verdadeira democracia, povo que amou profundamente a liberdade, sua dedicação à cultura e às artes, iniciou as outras nações no culto da vida, da criação e da beleza. Seus legisladores, que como Solon eram filósofos e poetas, reformaram todos os sistemas sociais conhecidos até então, protegendo as classes pobres e desvalidas, estabelecendo uma linha harmônica entre todos os departamentos da sociedade, acolhendo os estrangeiros, protegendo o trabalho, fomentando o comércio, as indústrias, a agricultura. Lá começou o verdadeiro regime de consulta à vontade do povo, que decidia em assembleias numerosas todos os problemas da cidade venerável. E é fácil reconhecer aí o início das democracias modernas, que agora se organizam nas transições do século XX para a repressão de todas as doutrinas nefastas da força e da violência, né? Então, olha aí, olha que bacana esse estudo aí que a gente viu, né, sobre Atenas e Esparta, né? Então, dá para a gente ter uma base aí legal, né? Então, dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho agora hoje em dia, o que nós passamos, né? O que nós passamos. Recentemente, estamos passando por uma pandemia terrível, por um vírus, né? Um vírus que veio aí do morcego e que a grande maioria sabe que isso foi um acaso, que isso aconteceu, né? Os cientistas provam que isso aconteceu. E algumas pessoas, inclusive o dirigente do nosso país, infelizmente, e pasmem, o dirigente da maior nação do mundo na atualidade, que é os Estados Unidos, o Donald Trump, junto com o Bolsonaro, os dois criticam a China, vivem criticando a China, colocando para o povo que a China inventou esse vírus para eles ficarem mais ricos, né? E veja aí, quais são os dois piores países do mundo, né? Os Estados Unidos em primeiro e, infelizmente, a nossa nação, a grande nação brasileira, né?
coração, Brasil, né? O Brasil, coração, a pátria do mundo, o coração do mundo, a pátria do Evangelho, né? Olha como nós estamos passando. Nós estamos aí em segundo lugar em mortalidade, enfim. A gente está vendo o que está acontecendo, né? Nas grandes periferias, todo mundo aí morrendo porque não tem acesso à saúde, porque não tem nós não temos, em meio dessa pandemia louca, mais de 60 dias sem o ministro da Saúde, né, em vez. Então, o que está acontecendo? Um regime totalitário. Totalitário, como tinha em Esparta, né? E o que acontece? Quem sofre? O povo. O povo. Né? E nós estamos numa democracia. Então, a gente vê a importância que teve Sócrates lá atrás. Sócrates, o precursor, né? Da palavra de Jesus, enviado por Jesus, Sócrates, um grande espírito, um espírito elevado. Né? Então a gente viu. Então o que acontece? O que está acontecendo hoje em dia? Toda vez que nós deixamos de lado o diálogo e partimos para a agressão, seja ela verbal ou física, né? Que nós partimos aí para a ignorância, que nós deixamos de lado a ciência, nós caímos nessa teia do totalitarismo. É simples isso. A doutrina espírita nos ensina que todos nós somos irmãos, que nós precisamos dialogar, nós não temos que guerrear, muito pelo contrário. Se todos os recursos fossem destinados a matar a fome, a acabar com as doenças, como seria o nosso mundo, né? Esse planeta que nós habitamos, olha a maravilha que seria. Não ficar se armando, né? Infelizmente, a gente tem uma política de armamento da população novamente. Foi um sufoco para a gente ter o desarmamento e agora vem o armamento da população. Né? Então, toda vez que se propaga a venda de arma, você se afasta de Jesus. Alguma vez Jesus falou ou deu a entender que se tinha que impor, que se empunhar espadas? Espadas para quê? Arma para quê, gente? Isso é um absurdo que a gente vê acontecer, né? Então a gente vai dando continuidade ao nosso estudo, a gente vai ver como isso vai influenciar, né? Como isso vai influenciar em Esparta e em Atenas. Semelhantes experiências no campo sociológico foram incentivadas e acompanhadas de perto pelos prepostos de Jesus, respeitadas as grandes leis da liberdade individual e coletiva. O mundo precisava conhecer a boa e a má semente, nas grandes transformações da sua existência. A exemplificação do Cristo necessitava de elevada compreensão no seio da cultura e da experiência de todos os séculos transcorridos. E sem embargo das lutas renovadoras que a antecederam no orbe, há 2 milênios que o Evangelho do Mestre espera a floração do perfeito entendimento dos homens. Ainda esperamos. Há 100 anos atrás esperávamos quando Emmanuel dita esse livro para o Chico. 100 anos depois nós ainda esperamos. Nós ainda não compreendemos. E nessa loucura da pandemia, isso fica escancarado. Isso fica escancarado de uma maneira muito clara para que a gente entenda. A Grécia. Ao influxo do coração misericordioso do Cristo, toda a Grécia se povoa de artistas e pensadores eminentes, no quadro das filosofias e das ciências. E é lá que vamos encontrar as escolas itálica e eleática, à frente do fervoroso idealismo de Pitágoras e Xenofanes. Sem esquecermos igualmente as escolas jônica e atomística, com Tales e Demócrito, nas expressões do mais avançado materialismo. O século de Péricles, chegando a um apogeu de beleza e de cultura com os elevados princípios recebidos da civilização egípcia, espalha os mais soberbos clarões espirituais nos horizontes da Terra. Poucas fases da evolução europeia se aproximaram desse século maravilhoso. O Salvador contempla das alturas essa época de elevadas conquistas morais, cheio de amor e de esperança. O planeta terrestre aproximava-se da sua maioridade espiritual quando, então, poderia ele, Jesus, nutrir o coração humano com a sementeira bendita da sua palavra. Envia, então, às sociedades do globo o esforço de auxiliares valorosos, nas figuras de Ésquilo, Eurípides, Heródoto e Tucídides, e, por fim, a extraordinária personalidade de Sócrates, no intuito de realizar o coroamento do esforço decidido
de tantos mensageiros. Então a gente vê como que Jesus trabalhou lá com muito afinco, né, para que nós pudéssemos estarmos aqui hoje. Então lá na Grécia, todos esses espíritos evoluídos descem, encarnam na Grécia e nos trazem todas as ciências, a matemática, a arquitetura, a engenharia, né? Nos trazem lá a medicina, e a gente vai numa velocidade se desenvolvendo naquela época, né? E Jesus então vê que está na hora de enviar, né, Sócrates. Olha o que ele fala, e por fim a extraordinária personalidade de Sócrates, no intuito de realizar o coroamento do esforço decidido de tantos mensageiros. Então, Sócrates ele nasce numa Grécia onde a ciência, onde a cultura, onde a poesia, né, está muito aflorada. Então, está propício para Sócrates. Para quê? Para ele trazer a sua mensagem. Mais uma vez eu volto a falar. Peguem lá o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no comecinho, e vê o resumo da doutrina de Sócrates. Tá bom? Que a gente vai entender ainda mais a grandeza desse espírito. Vamos lá. Sócrates. É por isso que, de todas as grandes figuras daqueles tempos longínquos, somos compelidos a destacar a grandiosa figura de Sócrates na Atenas antiga. Superior a Anaxágoras, seu mestre, como também imperfeitamente interpretado pelos seus 3 discípulos mais famosos. O grande filósofo está aureolado pelas mais divinas claridades espirituais no curso de todos os séculos planetários. Sua existência, em algumas circunstâncias, aproxima-se da exemplificação do próprio Cristo. Sua palavra confunde todos os espíritos mesquinhos da época e faz desabrochar florações novas de sentimento e cultura na alma sedenta da mocidade. Nas praças públicas, ensina a infância e a juventude o formoso ideal da fraternidade e da prática do bem, lançando as sementes generosas da solidariedade dos pósteros. Então, olha aí, mais uma vez, né? O Espírito Iluminado vem, né, com uma grande missão e coloca, então, a colocar esses ensinamentos, né, em prática, ensinar lá aos jovens, né, ensinar em praça pública. E o que acontece? Por que ele é perseguido? Pelos espíritos mesquinhos da época, né? Como acontece hoje em dia. Quando a gente vai e fala de fraternidade, de caridade, de auxiliar o próximo, quando a gente fala de Jesus, né? De Jesus, do sentido puro de Jesus, né? Que não tinha ambição de tesouro, de dinheiro, que, meu, Deus vai te dar isso, dá isso para Deus que Deus vai te dar aquilo, né? Ora, o que a gente tem que dar para Deus? Caridade, bondade, amor, a gente ser bom, ser justo, né? Não a gente querer de Deus mansão, carro, casa, conta bancária lá em cima. Vamos trabalhar, gente, para a gente conseguir isso, né? Então a gente vê que, mais uma vez, os poderosos vão aí interferir. Mas Atenas, como cérebro do mundo de então, apesar do seu vasto progresso, não consegue suportar a lição avançada do grande mensageiro de Jesus. Sócrates é acusado de perverter os jovens atenienses, instilando-lhes o veneno da liberdade nos corações. Preso e humilhado, seu espírito generoso não se acovarda diante das provas rudes que lhe extravasam do cálice de amarguras. Consciente da missão que trazia, recusa fugir do próprio cárcere, cujas portas se lhe abrem às ocultas pela generosidade de alguns juízes. Os enviados do plano invisível cercam-lhe o coração magnânimo e esclarecido nas horas mais ásperas e agudas da aprovação. E quando a esposa, Xantipa, assoma as grades da prisão para comunicar-lhe a nefanda condenação à morte pela cicuta, cicuta era um veneno, né, era uma erva venenosa, ei-la exclamando no auge da angústia e desesperação: Sócrates, Sócrates, os juízes te condenaram à morte. Que tem isso? Responde resignadamente o filósofo. Eles também estão condenados pela natureza. Mas essa condenação é injusta, soluça ainda a desolada esposa. E ele a esclarece com um olhar de paciência e de carinho. E quererias que ela fosse justa? Senhor do seu valoroso e resignado heroísmo, Sócrates abandona a terra, alçando-se de novo aos páramos constelados, onde o aguardava a bênção de Jesus. Né? Então a gente vê,
Sócrates ficava ali na praça pública ensinando os jovens sobre liberdade, né? Ensinando os jovens, falando para eles que nós temos uma alma e que essa alma independe do corpo e quando a gente desencarna, essa alma volta, né, para algum lugar e ela permanece por um tempo que precisa para depois voltar até aqui, até se depurar, né? Então você imagina falando tudo isso naquela época, né? Foi condenado a tomar a cicuta. E ele não renega, ele não foge, né, do seu destino. Por quê? Porque ele sabe que ele está correto. Assim como todos os cristãos que acreditavam piamente em Jesus, né, quando eles eram lançados lá na arena, em Roma, lá no Coliseu, né, eles eram devorados pelos leões, né, e eles não se desesperavam, eles iam porque sabiam que, né, acreditavam em Jesus, acreditavam piamente em Jesus. Olha aí um exemplo para nós hoje, estamos vivendo todo esse momento conturbado, nunca deixarmos de acreditar em Deus, de acreditar em Jesus, né? Na doutrina espírita, no Espírito da Verdade, né? A gente tem sempre que estar ali firme, porque a gente sabe qual que é o nosso objetivo aqui. Os discípulos. O grande filósofo que ensinara a Grécia as mais belas virtudes, como precursor dos princípios cristãos, deixou vários discípulos, dos quais se destacaram Antístenes, Xenofonte e Platão. Falaremos apenas deste último, Platão, para esclarecer que nenhum deles soube assimilar perfeitamente a estrutura moral do mestre inesquecível. A história louva os discursos de Platão, mas nem sempre compreendeu que ele misturou a filosofia pura do mestre com a ganga das paixões terrestres, enveredando algumas vezes por complicados caminhos políticos. Não soube, como também muitos dos seus companheiros, conservar-se ao nível de alta superioridade espiritual, chegando mesmo a justificar o direito tirânico dos senhores sobre os escravos, sem uma visão ampla da fraternidade humana e da família universal. Contudo, não deixou de cultivar alguns dos princípios cristãos legados pelo grande mentor, antecipando-se ao apostolado do Evangelho antes de entregar a sua tarefa doutrinária a Aristóteles, que ia também trabalhar pelo advento do cristianismo, né? Então a gente vê aí. Então Platão, para a gente fazer quem quiser fazer um estudo mais profundo, aí também tem que ler, né, a filosofia de Platão também, né? A gente viu lá atrás que Sócrates não deixou nada escrito, Platão que colocou o que o mestre dizia. Mas Platão também se deixa levar por outro lado político, né? Porque onde já se viu Sócrates não aceitava, né, a escravidão e a opressão dos pobres, né, dos oprimidos lá. Muito pelo contrário. E Platão, tá, cedendo para certos políticos da época, ele chega a aceitar isso, né, que os senhores eles tinham lá, né, o direito tirânico sobre os seus escravos. Né? Então é só se aprofundar mais um pouquinho nisso, né, que a gente vai ter a noção exata do que a gente está falando aqui sobre essas duas doutrinas, de Sócrates e a de Platão, né? Então vamos lá. Provação coletiva da Grécia. A condenação de Sócrates foi uma dessas causas transcendentes de dolorosas e amargas provações coletivas para todos os espíritos que participaram dela, na medida justa das responsabilidades pessoais entre si. E é em razão disso que mais tarde vemos o povo nobre e culto de Atenas fornecendo escravos valorosos e sábios aos espíritos agressivos e enérgicos de Roma. Vamos dar uma paradinha? Olha aí o que está acontecendo, né? Então, olha, os grandes lá da época de Atenas, eles não aceitam o que Sócrates falava e agem tiranicamente com Sócrates, o condenam à morte. E o que acontece lá na frente? Todos esses espíritos orgulhosos, né? O que acontece? Eles vão ser escravizados em Roma, né? Eles iam nas galeras suntuosas, humilhados e oprimidos, sem embargo das suas elevadas noções da vida, do amor, da liberdade e da justiça. Né? Então eles são capturados. Roma invade lá a Grécia e eles são capturados. Né? É verdade que iam instaurar um novo período de progresso espiritual para as coletividades romanas, com seus luminosos ensinamentos, mas o processo evolutivo poderia ladear outros caminhos, longe do morticínio e da escravidão. Claro, né? Poderia ter sido tudo muito mais fácil, né? Ora, se tivessem lá aceitado a filosofia de Sócrates, não iam passar por isso. Mas não aceitaram, teve que passar. E como a gente vê a grandeza de Deus, né, a inteligência de Deus, a bondade de Deus e principalmente, né, a justiça de Deus, eles são escravizados, né, porque fizeram aquilo com Sócrates,
mas vão para Roma também com uma missão. Com uma missão. Levar lá para Roma os pensamentos da Grécia, né? Todavia, sobre a fronte de muitos gregos ilustres, pairava o sanguinolento labéu daquela injusta condenação, né? Labéu ignominioso que a Grécia deveria lavar com as lágrimas dolorosas da compulsão e do cativeiro, né? Então, ora, eles que fizeram isso, né? Então, esse Labéu, eles condenam Sócrates lá, eles ainda ficam lá com o orgulho deles, e eles então têm que passar com essas lágrimas dolorosas, né, da compulsão e do cativeiro. Então, a gente vê que em todo o tempo, desde lá, o princípio do nosso orbe, da nossa estada aqui, o que acontece? Nós somos donos do nosso destino. Nós temos o livre-arbítrio, né? Olha o que Kardec traz para nós, o que o Espírito da Verdade traz para nós. Nós temos o nosso livre-arbítrio, então nós fazemos o que nós queremos. O Espírito, nosso mentor espiritual, ele nos intui, mas ele não nos pega pela orelha e fala, ó, é por aqui. Nós é que decidimos por onde vamos. E, obviamente, que junto com o livre-arbítrio, também vem a responsabilidade dos nossos atos. Essa responsabilidade ela é só nossa, não é de ninguém, né? Deus não é culpado, Jesus não é culpado, meu mentor espiritual não é culpado, a minha mulher não é culpada, o meu marido não é culpado, ninguém é culpado, sou eu, né? E por quê? Porque eu que agi, eu que fiz. Toda ação tem uma reação. Toda colheita, né? A semeadura, ela é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Se nós vamos lá num campo, aramos um campo lindo, maravilhoso, mas plantamos cebola, lá no final, nós não vamos querer colher batata, que vai sair cebola da terra, né? É assim na nossa vida. Se nós plantamos amor, é óbvio que nós vamos colher amor de volta. Se nós plantamos a simpatia, nós vamos colher simpatia de volta. É assim que funciona. É para isso que nós somos e estamos aqui. Para isso que fomos criados e por isso estamos aqui. Estamos nesse planeta escola para quê? Para aprendermos a amar. Para aprendermos de uma vez por todas que caridade, amor, benevolência, primordiais para a nossa evolução espiritual e para que nós possamos subir um degrau na escala evolutiva. Sairmos do mundo de provas e expiações e passar para o mundo regenerador. Nós temos aí diversos exemplos, a gente vem estudando que desde o início, na nossa estada aqui nesse planeta, Jesus nos envia espíritos iluminados, né? Muito acima. Sócrates tinha que estar no mundo de provas e expiações? Óbvio que não. O Chico tinha que estar no mundo de provas e expiações? Óbvio que não. E por que estiveram? Para nos guiar, para nos mostrar o caminho. Então, milhares, talvez milhões de espíritos continuam encarnando no nosso planeta, não porque eles têm que reencarnar num planeta de provas e expiações porque merecem, imagino, porque eles querem continuar reencarnando aqui para auxiliar os seus irmãos. A gente tem aí o exemplo do Dr. Bezerra de Menezes, que já poderia estar num plano bem superior, e ele pede à Virgem Maria para que ele possa continuar aqui com a gente, né? Que ele possa continuar aqui trabalhando na espiritualidade pelo Brasil. Então é assim, a cada capítulo nós vamos nos informando mais sobre tudo isso e nós vamos compreendendo, né, como foi árduo e trabalhoso, né? Essa missão de Jesus ela foi muito árdua, né? Para que nós pudéssemos chegar até aqui e para que nós possamos avançar ainda mais, né? Então hoje nós vamos pensar, se Jesus envia aí um novo Sócrates, e ele começa na praça pública, e ele começa a dizer, olha, está errado, você tem 50 casas, mas você só precisa de uma, né? Então o que você faz com as outras 49? Você aluga por um preço absurdo,
Você manda a justiça tirar o teu inquilino da casa, está errado. Todos nós somos iguais, todos nós somos filhos de Deus, então nós precisamos aprender a repartir o que temos. É óbvio que esse cara vai ser preso de novo, né? Hoje em dia não se usa mais a cicuta, mas ele vai ser humilhado, ele vai ser preso, né? Vão dizer que ele fez isso, que ele fez aquilo, né? E vão tentar tirar ele lá daquele meio. Por quê? Porque vai atrapalhar os negócios. Vai atrapalhar os negócios. A gente viu, né? Como essa quarentena, como o isolamento social atrapalhou o negócio da religião. A gente viu aí líderes religiosos desesperados, né? Desesperados por quê? Porque não estavam recebendo o dízimo. Eles não estavam preocupados com a saúde, né, daquelas pessoas que vão em suas igrejas. Eles estavam preocupados com a queda na arrecadação, né? Então a gente vê o quanto é problemático tudo isso. Muito bem, meus amigos. Então chegamos ao final de mais um capítulo, o capítulo 10. Na semana que vem nós vamos partir para o capítulo 11. O capítulo 11 vai nos falar um pouquinho sobre Roma. Então é importante que nós possamos aí dar uma pesquisadinha antes, vai lá ver o que aconteceu em Roma, né? O que foi, que a gente vai ficando por dentro. O estudo desse livro é um estudo maravilhoso, que vai nos revelando, né, toda essa maravilha que é o nosso mundo. Por mais que estejamos passando por problemas de pandemia, por tantos outros problemas, nós nunca podemos duvidar que o nosso mundo, que esse planeta escola é maravilhoso, porque ele é maravilhoso. Essa oportunidade de estarmos aqui agora, neste momento, estudando, né, conversando um pouquinho sobre a doutrina de Jesus, é uma oportunidade maravilhosa que Deus nos dá. A cada dia que nós acordamos, que nós abrimos os nossos olhos e que nós temos uma nova oportunidade, que Deus nos dá mais um dia de vida, é mais uma oportunidade que a gente tem para poder assimilar, entender essa mensagem do Cristo, de Jesus, e começar a colocar em prática. Então é sempre importante que nós possamos nos lembrar naquelas nossas horas difíceis, em certas horas em que nos deparamos com algumas atitudes de alguns irmãos, atitudes infelizes, é nessa hora que nós precisamos ter a cabeça fria, colocarmos as palavras corretas, as palavras certas, mesmo que elas sejam duras às vezes, mas são necessárias. Se nós voltarmos e pensarmos lá na nossa infância, na nossa juventude, na nossa adolescência, as palavras duras dos nossos pais, dos nossos avós, sempre foram as que nos educaram, né? Sempre foram aquelas que nos colocaram freio no momento que nós precisávamos. Então vamos sempre ter isso em mente. Vamos pregar o amor de Jesus, vamos sempre trabalhar pela igualdade de todas as criaturas e vamos aí continuando, olhando para o lado, olhando para trás, para vermos aquelas pessoas que estão necessitando, gente, de alimento, de alimento. As pessoas estão passando fome com esta pandemia, né? Estamos aí entregues à sorte. O nosso país, infelizmente, está à deriva no mar revolto. E nós, então, precisamos prestar atenção naquelas pessoas que estão de lado. Estamos numa posição privilegiada, temos salário, temos moradia, temos um plano de saúde, podemos ajudar outras pessoas, então vamos ajudar essas outras pessoas. Que é isso que o Cristo espera de nós neste momento difícil, assim como ele esperou isso de nós em todas as outras passagens que nós estivemos aqui por este planeta, né? E ainda estamos aqui tentando aprender. Então vamos aproveitar esta oportunidade de aprendizado que nós estamos tendo. Essa maravilhosa oportunidade de aprendizado que essa pandemia está nos proporcionando. Não vamos nos deixar levar por pensamentos, né, e por posicionamentos pessimistas. Eu não acredito que o mundo vai sair melhor disso. Nós acreditamos que o mundo sai sim melhor de cada pandemia, de cada guerra, de cada coisa ruim que acontece. Assim é na nossa vida, né? Nós temos sempre que tirar lições de tudo que acontece para nós. Uma coisa maravilhosa aconteceu, qual que é a lição, né? Uma coisa muito ruim aconteceu, qual que é a lição dessa coisa ruim? Assim nós vamos aprendendo
a lidar com todos os momentos de felicidade, mas também com todos os momentos de tristeza, né, ou de desespero que nós venhamos a passar. Muito bem. Vamos agradecendo mais uma vez a espiritualidade amiga, a Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre querido, a Deus, nosso Pai, a toda a espiritualidade, ao meu mentor espiritual, que esteve aqui com a gente, né, nos proporcionando as palavras certas na hora certa. Isso é muito importante. Estamos longe da casa espírita, mas somos espíritas. Então vamos transformando os nossos lares, os nossos corações e as nossas mentes em casas espíritas e vamos trabalhando aí para o bem da coletividade. Que Jesus nos abençoe e que na próxima semana possamos novamente estarmos aqui reunidos em nome de Deus. Um abraço a todos.